Bom dia. Hoje o dia amanheceu Assim tão lindo. Bom dia, Mari. Bom dia, Sami. Bom dia, Bru. Bom dia, Laura. estar vivo. Bom dia, Cacau. Bom dia, Mona Se o Lisa. dia amanhecer sem nenhum sentido, não vá se arrepender se sair ferido. Bom dia, Fer. Hoje sou feliz por estar Bom dia, Aline. Bom dia, Camis. vivo e juntos vamos seguir O mesmo caminho. Bom dia, Neia. Bom dia, Pri. Pra depois a vida passa e o que ficou não volta mais. Tudo é de graça pra você se arrepender do que ficou pra trás. Bom dia, Luciana. Bom dia, meu amor. Passa e o que ficou não volta. Bom dia, doutora Débora chegou. Felizaldo, viva bem. Bom dia. Bom dia, Jaque. Quando o dia amanhecer, abra um sorriso. Hoje o dia amanheceu assim. Bom dia, Nath. Bom dia, Bia. Por estar vivo, Bom dia, Ti. juntos vamos seguir o mesmo caminho. Tô chocada, hein, Nath? Bom dia, Pati. Bom dia, Carol. Bom dia, Vivi. Depois a vida passa e o Bom dia, Tetê. tudo é de graça pra você se arrepender do que ficou pra trás. Mais um pouquinho a gente começa. Não temos tempo pra depois. A vida passa e o que ficou não volta mais. Tudo é de graça pra você se arrepender. Bom dia, galera! Bom dia, bom dia! Feriado! Você viu quanta gente nova no clube hoje? Sejam muito bem-vindos ao nosso clube! Que orgulho! Doutora Débora chegou nova hoje, veio lá da nossa imersão de sábado. Diz aí, gente, como é que foi a nossa imersão sabadão? Bom dia, Nai! Foi incrível, né? Meu Deus, eu fiquei em êxtase, fiquei em choque. Galera queria assistir filme depois, eu nem consegui assistir filme. Não temos tempo para depois ter, a vida acontece é agora. Sejam todos muito bem-vindos, os novos. Ó, que eu tô na minha mão. Tô a fazenda antes da gente começar. Foi incrível no sábado, foi sensacional. Bom dia, Bru! Foi muito bom! Olha lá, tá vendo? Outra hora eu vou fazer um focado no clube. Vou fazer uma imersão do clube. Vou pensar em alguma coisa pra gente ficar juntinho num sábado fazendo uma imersão só de clube. Nada de Instagram, a gente vai falar só de clube. Ô, gente! Foi maravilhoso e ainda está sendo. Olha só, ontem eu fui dormir, eu pensei assim, ó. Bom dia, Ká. Falaram assim pra mim, alguém que tá aqui no clube falou, James, tem que ser o clube das 8h28 porque amanhã é feriado. Alguém que eu não vou falar que foi a Nath. Alguém falou isso pra mim, falou, tem que ser o clube das 8h28 porque amanhã é feriado. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Será que as pessoas realmente não vão? E olha, 25 pessoas. Hahaha, né? Aí sabe o que eu pensei?
Eu já tinha programado, né, nosso encontro de hoje. Bom dia, Janice. Bom dia, Maristela. Feriado, tá frio. E eu tenho certeza que não tem ninguém na cama assistindo a nossa live. Não tem ninguém embaixo das cobertas na cama, né, Nath? Assistindo a nossa live. Tá todo mundo sentadinho, com um caderninho na mão. TLAC. Tocou, levantou, água, clube. Então vamos lá. Feriadão, um montão. Bom dia, Ítalo. Um montão de gente nova aqui. E aí eu pensei que uma coisa tem estado na minha cabeça. Sentadinha lá, todo mundo sentadinho. Muito bem. Bem-vinda, Kézia. Bom dia na mesa. Bom dia. Tem uma frase que ela faz muito sentido pra mim. Anota aí no seu caderninho. Na dúvida... Jenny, você é bruxa, tá adivinhando as coisas. Ó, anota aí no seu caderninho. Na dúvida, volte ao básico. Na dúvida, volte ao básico. São muitos momentos da nossa vida que a gente precisa voltar ao básico. Sabe por qual motivo? A gente começa e vai fazendo 1001 coisas, e vai fazendo 1001 coisas, e aí o que acontece? A gente acaba... É tanto aprendizado, tanta coisa nova, que às vezes a gente acaba se perdendo no meio do caminho. E aí a gente começa a consumir conteúdo, e aí de repente a gente vê que deu um nó na nossa cabeça, e aí a gente começa a procrastinar o nosso tempo. Por qual motivo? Porque é muita coisa, né? A gente não sabe como é que a gente coloca tudo aquilo ali em prática. Porque é muito aprendizado, pouca prática. Então, na dúvida, volte ao básico. E hoje esse vai ser o nosso tema, volte ao básico, focado na nossa rotina da manhã, que a gente acredita aqui no Clube das 6h28, onde foi extraída lá do livro O Milagre da Manhã, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos ler a nossa mensagem do dia. Bom dia, Antônia. Você está falando para mim, olha lá, Tê falando. Sei bem como é, a doutora tá falando. Temos uma médica agora aqui no nosso clube, olha que chique, tá ficando completo. Tem coach, tem médico, meu Deus do céu, tem todas as profissões aqui, nosso clube tá completo. Ó, pra quem tá chegando agora, a gente tem uma prática aqui no nosso clube, que é todos os dias ler a mensagem do dia, extraído desse livrinho aqui, ó. Eu uso vários livros para o nosso clube. Tudo que eu falo aqui é com embasamento científico, nada de achismo, não é o que a Janine acha, é o que a Janine pesquisa, o que a Janine estuda, e eu trago isso para vocês aqui. É o que eu acredito, são os meus valores, e por isso que nós estamos aqui conectadinhos. E para você conhecer um pouquinho melhor do clube, lá nos destaques do meu Instagram, tem os livros, tem as reflexões, é só dar uma exploradinha lá, tá? Então vamos lá. Dia 25 de maio. Não sinta pena. Tudo o que acontece nesta vida não é por acaso, nem mesmo o sofrimento. Todas as situações vêm para trazer um aprendizado para a nossa evolução. Em nossas experiências pessoais, procuramos aplicar esta reflexão e buscar o sentido de uma dificuldade. Contudo, quando se trata de ver o outro sofrendo, nem sempre é fácil olhar sobre a mesma ótica. Ver um filho sofrendo, um pai precisando de ajuda, um amigo querido passando por necessidades, traz um sentimento de pena. Troque isso por compaixão. Compaixão é acolher e ajudar a pessoa a entender por qual motivo ela está passando por aquela situação. É estar do lado dela, sabendo que ela vai aprender com aquela dor. Então, tudo que a gente passa na nossa vida, existe um porquê, existe um motivo. E aí o coitadismo, ele tem que sair de campo
para entrar o sentimento da compaixão, entender e acolher. Eu amo uma palavra que se chama desafio. Desafio. Bom dia, Van. Bom dia, Meire. 25/5 ou 9/7? Tô perdida também no dia. Então, eu amo essa palavra desafio. Vamos pensar na palavra desafio? Todo desafio, se a gente encarar, meu Deus do céu, por que Deus tá fazendo isso comigo? Por que eu tô passando por isso? Só eu? Meu Deus! E aí vem o sentimento de vitimismo. O sentimento de vitimismo, ele só vai trazer pra nossa vida coisas que não valem a pena. E aí eu não aprendo com a situação. Então, toda vez que eu encaro um desafio como uma forma de aprendizado, é quando eu evoluo. Pensa aí. Anota no seu caderninho, porque às vezes não vai vir a situação na sua cabeça e você vai pensar isso depois. Pensa qual foi o último desafio que você passou na sua vida e que você falou, meu Deus, eu vou morrer, dessa vez eu não vou aguentar. Dessa vez não vou aguentar. Basta pra mim. E aí o que foi que aconteceu? Bom dia, Frank. O que foi que aconteceu? Nós não só passamos por esse momento desafiador, como nós nos tornamos pessoas muito mais fortes. Por qual motivo? Porque a gente aprendeu com aquilo. E se tem uma situação na sua vida que vem se repetindo, se tem uma situação que você não gosta, que você fala, meu Deus, de novo, por que Deus está fazendo isso comigo? Porque você ainda precisa aprender alguma coisa com essa situação. Então, se tem um ciclo que se repete, significa que você ainda tem algo para aprender com isso que você não aprendeu, que você não evoluiu. Então, passa a honrar os desafios na sua vida. E aí você vai ver que a evolução, ela acontece muito mais rápido. Olha lá, tá vendo? Olha lá. É isso, gente. Vamos olhar sobre outra ótica. Vamos lá. Quantas vezes você apertou o botão soneca do seu celular? Talvez para vir pro clube você já tá melhorando isso, né? Então hoje a gente vai voltar ao básico, porque tem bastante gente nova. A gente vai falar sobre os 6 salvadores para a gente ter uma vida melhor. E vamos pensar assim, ó. Quantas vezes a gente não fica lá, o celular toca, aí você, bate a mãozinha lá no soneca. Mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. E aí o que esses 5 minutinhos ele quer dizer para nossa mente? Ele diz assim, ó, ei, ela não tá feliz com a vida dela, ela dormir tá mais legal do que acordar para viver. Anota aí no seu caderninho. A gente dorme para sonhar e acorda para realizar. Então, se você quer só ficar dormindo, significa que você quer ficar mais sonhando do que acordada para realizando. Então tá na hora de inverter a ordem. Quando eu comecei lá atrás no desenvolvimento, era todo dia Vivi falando, olha lá, fiz isso hoje. Ó, amanhã minha vozinha vai entrar aí no ouvidinho de vocês não vão mais apertar botão soneca do celular, não. Quando eu comecei a fazer os treinamentos de desenvolvimento pessoal, eu comentei aqui no começo do clube. A gente entra, tipo, de quinta-feira, começa 9 horas da noite, e aí acaba, tipo, 2, 3 horas da manhã. E aí na hora que acaba, o treinador fala assim, ó, amanhã todos em sala às 6:30 da manhã, de café tomado. Aí você pensa, meu Deus, são 3 horas, 6:30 eu tenho que estar em sala de café tomado. Como é que eu vou dormir? E aí a gente aprende, é claro que, gente, sono é um pilar muito importante da nossa saúde, inclusive pra gente pensar. Mas, quando a gente vai dormir já pensando, meu Deus, eu vou dormir só 3 horas, vou dormir só 6 horas. Ai, nossa, amanhã vai ser difícil de acordar. Vai ser mesmo, porque é o jeito que a gente tá programando a nossa mente pra acordar no dia seguinte. Anota aí no seu caderninho. O seu último pensamento do dia rege o seu primeiro pensamento do dia. Então, às vezes você tá pensando assim, nossa, que vida difícil, eu não aguento mais.
é assim que você vai acordar. E aí você vai enfrentar desafios para levar o seu dia. Então, toda vez, assim como a gente faz a rotina da manhã, que a gente vai falar aqui, a gente tem que ter uma rotina da noite. Lá no finalzinho eu vou comentar um pouquinho sobre a rotina da noite. Fechou? O modo como a gente acorda, ele está diretamente relacionado à vida que a gente leva. O modo como a gente acorda está diretamente relacionado à vida que a gente leva. Eu sinto na pele isso, hein, gente? Janis Coruja, 5h28, essa mulher tá de pé. Eu já acordo pulando. Eu chego no espelho do banheiro, eu faço bom dia, maravilhosa. Eu dou beijão em mim e falo desse jeito. Experimenta se olhar no espelho e dar um beijão em você. E se falar uma palavra possibilitadora. Outra coisa importante, por qual motivo acordar antes para se desenvolver? Tem mãe aqui, né? Tem bastante mãe. A Cacau tá falando aqui, ó, meu filho briga comigo toda noite antes de dormir. Antes eu dormia e acordava junto com as crianças me chamando, mãe! Aí eu já acordava pé da vida, porque acordava acelerada, tinha que fazer mamadeira na época, né? Porque eu já faço isso desde que eles tomavam mamadeira. Já tinha que fazer mamadeira, já tinha que fazer tudo. E aí eu já acordava pé da vida, porque eu não tinha 1 minuto pra eu respirar antes. Então você que é mãe, você merece acordar antes. Sabe por qual motivo? Porque na hora que seu filho acordar, você já vai ter feito tudo isso aqui que a gente vai conversar, estará se sentindo plena. E aí o filho vai acordar, você vai ter tempo, você vai estar calma. Gente, eu moro num prédio. Bem na frente aqui, ó, se a gente abre minha janela, já é um prédio. Funcionário acorda cedo por tabela. Cada grito que a gente escuta aqui. Eu já contei pra vocês da vizinha com a Lorena. Ela fica, Lorena, cala a boca! Mamãe fala isso com uma bebê, gente. Vocês têm noção? Eu não sei, eu preciso fazer uma campanha pra essa mulher entrar na live. Eu não sei como, mas eu vou conseguir um dia. Bom dia, Jace. E a gente acorda cedo pra quê? Pra se desenvolver. Anota aí no seu caderno. O seu nível de sucesso jamais excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal. Porque o seu sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Vou repetir. O seu nível de sucesso jamais excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal. Porque o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Essa frase é de Jim Rohn. Eu tenho decorada ela na vida, porque eu sei que o meu mundo muda quando eu mudo. E é sempre possível a gente mudar, sempre é possível a gente evoluir. Só que loucura é a gente querer resultados diferentes sempre fazendo a mesma coisa. Então, essa prática do milagre da manhã, o meu parceiro de responsabilização, a minha parceira de responsabilização tá aqui na live, que é a Camis, quando eu comecei a fazer. E o Anderson também, que é o meu outro parceiro de responsabilização, ele me chamou esse final de semana e falou, Janis, eu vou recomeçar fazer o milagre da manhã, porque já é tanta coisa que tá na minha cabeça que eu já perdi o básico. Então, gente, sempre volta pro básico. Jim Rohn, meu mentor. Então vamos lá, vamos às nossas práticas. Deixa eu ver que horas são, pra gente não se perder na hora. Outra coisa importante para falar, antes da gente começar os nossos 6 salvadores, é que o seu mundo exterior, o mundo que você vive, as coisas que acontecem, as experiências pela qual você passa, tudo que acontece é reflexo do seu mundo interior. Ontem eu gravei um vídeo pra vocês, que tá lá no meu IGTV. Se você não viu ainda, dá um pulinho lá pra ver depois, quando acabar aqui, falando por qual motivo você merece estar aqui no clube. E uma delas, isso, senta a mão no coração aí, manda live pra mais pessoas, pra elas virem também. Um dos motivos pela qual vocês merecem estar aqui é pela identidade. Talvez vocês já tenham ouvido falar de crise de identidade. Quando a gente não se desenvolve, quando a gente não sabe quem nós somos de verdade, a gente deixa o outro
nos transformar naquilo que eles querem que a gente seja. E aí, gente, perder a sua identidade é muito triste. Por isso que tudo isso aqui que eu vou falar agora é uma forma de você resgatar a sua identidade ou ativar a sua identidade. E quando as pessoas falarem, eu fiz uma enquete ontem lá no meus stories e perguntei assim: você se deixa abalar por aquilo que as pessoas falam sobre você? Quase que 100% das pessoas responderam que sim. Uma só respondeu não. Eu tive mais de 20 respostas. Uma respondeu não. As demais todas sim. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu, inclusive ontem comigo. Uma hora eu vou contar. E se eu me deixasse levar pelo que as pessoas falam de mim e me abalasse? Lembra que eu falei? Tenham haters. Os haters são os nossos melhores amigos para impulsionar o nosso sucesso. Ontem eu estava esquecendo que teria que acordar, mas quando está decidida a mente, o Espírito Santo te lembra, ou se te lembra. Vamos lá, anota aí no seu caderninho. Primeira coisa que você merece fazer. Bom dia, Clau. Nessa rotina toda que a gente acabou de conversar aqui é silêncio. Praticar o silêncio. Gênesis, o que quer dizer silêncio? Eu acordar e ficar quieta? Praticar o silêncio é acalmar a nossa mente. Thaisa, seja bem-vinda! Acalmar a nossa mente. Por qual motivo acalmar a nossa mente? Nós, seres humanos da Terra, temos 67 mil pensamentos ao longo do dia. Se a gente não silencia a nossa mente, nós deixamos esses 67 mil pensamentos atormentar a nossa vida. E aí fica tudo embaralhado. E aí nossos dias eles ficam confusos. Então, como é começar o dia praticando silêncio? Todas as práticas que eu vou falar aqui, essa prática de silêncio, 5 minutinhos. E aí, se você já tá pensando, nossa, eu não tenho tempo pra tudo isso, é possível fazer tudo isso que eu vou falar em apenas 6 minutos, tá? 1 minuto pra cada Salvador. No fim eu comento sobre isso. O ideal é você ter um pouquinho mais, tipo 5 minutos de silêncio é bacana. E como é que você pratica o silêncio? Meditando, respirando ou orando, se conectando com Deus. Eu não sei o que é importante pra você. Tem pessoas que sentam lá e meditam. Tem pessoas que falam, eu não sei meditar. E aí respiram. Respirar. Deixa eu ensinar pra vocês como é que respira. Quando a gente é criança, a gente sabe respirar. E quando a gente se torna adulto, a gente esquece como respira. Ó. Como silenciar a mente de uma criança? Já vou falar. Ó, respira. Fez barulho, tá vendo? Ó. Segura um pouquinho e solta bem lentamente. Nessa parte do silêncio, você pode fazer isso 6 vezes. E respira, puxa todo o ar. Segura. Difícil respirar com a rinite atacada no frio. Vou falar sobre rinite. Se eu tô falando pra você aqui, eu vou falar e depois eu não falar, me lembra, tá? Porque é muita coisa e aí eu acabo esquecendo. Então, se eu não falar do assunto que te interessa, que eu falei que eu vou comentar, me lembra pra eu falar. Porque senão eu perco a linha de raciocínio aqui, tá? Essa é o silêncio. Ou meditação, que daí cada um medita como quer. Se você não sabe ainda como meditar, eu levaria muito tempo pra falar, mas entra lá no YouTube e coloca lá, como começar a meditar. E aí você vai saber como e orar, conversar com Deus, silenciando o seu pensamento, mas conversa com Deus, de olhinho fechado. Como silenciar a mente de uma criança? Primeiro, como silenciar a mente de uma criança? Crianças seguem conselho. Não seguem conselho, elas seguem exemplo. Então, assim, como a mamãe é com essa questão de agitação?
Talvez lá atrás você era agitado e você está mudando o seu padrão de comportamento. E a criança, ela leva mais tempo para isso. Então, por exemplo, para meditar, quando a gente vai lá pro parque, eu sento, as crianças sentam junto comigo, vamos respirar todo mundo junto. Aí eu faço barulho e as crianças fazem junto comigo. E assim a gente vai acalmando. É um processo. A Terra foi criada em 7 dias. Deus criou a Terra em 7 dias. Por qual motivo? Porque Deus amava um processo. E aí o processo, ele leva tempo. Aí às vezes a gente acaba perdendo a paciência. Então não perca, continua. Continua. Que a criança vai entrar no seu ritmo. Porque ela vai te modelar todinha. Tá? A criança vai copiar o que a mãe e o pai estão fazendo. James, ontem dia de limpeza aqui em casa, tiramos tudo que não usamos mais. E hoje acordei para... Gente, ai que delícia! Você fica muito mais leve. Curiosa pela informação da rinite. Vamos lá. Ai, mas eu tenho rinite desde criança. Olha só, você já tomou posse da sua rinite. Minha sinusite, minha dor de cabeça. Ah lá, Cacau, você foi agitada, por isso seu filho é agitado. Então agora você tá mudando isso. E aí você vai levar tudo isso que você tá fazendo pro seu filho fazer também. E ele vai sim, ao longo, né, no efeito composto, isso vai trazer resultado para ele também. Tá? É óbvio que tem algumas coisas para fazer no meio do caminho. Mas a primeira coisa a fazer é você se tornar o exemplo dele. E aí ele vai te copiar. Quando a gente tem uma doença, quando a gente tem alguma coisa assim, e é desde criança, a gente toma posse e talvez essa posse ela vira crença. Eu não vou falar muito tempo aqui, porque senão a gente vai tomar a nossa live inteira e tem muita coisa pra gente falar sobre os salvadores ainda. Mas, busca lá, entra lá no Google e coloca o seguinte: Metafísica da Saúde Rinite. E aí vocês vão entender o motivo pela qual a rinite tá atacada aí. Bom dia, William. Muitas vezes não, eu acredito que 100%. Toda doença física, ela tem um cunho emocional. Toda doença física, ela tem um cunho emocional. E aí, a gente precisa tratar, na verdade, a causa. É a raiz do problema e não os galhos, entende? Então, quando você tem alguma coisa que desapega da sua rinite, olha lá, desapega a doutora. Gente, não sou nem eu que tô falando, é a doutora Débora que tá falando. Olha lá, desapega dela, minha rinite, esquece. Primeira coisa que você tem que parar de fazer é falar: ah, porque a minha rinite, ela não é sua, desapega dela. Depois eu vou fazer uma live falando sobre a metafísica da saúde. E depois vocês pesquisam lá no Google, Metafísica da Saúde e Rinite. Aí vocês veem o que é e analisa com o momento que vocês estão vivendo para ver se faz sentido para vocês. Segundo, afirmação, começar o dia afirmando. Lembra que a gente fez isso daqui? Para quem não tava na live que a gente fez isso daqui, lá nos destaques do meu Instagram tem um destaque que chama Clube das 6h28 e eu deixei salvo. Isso daqui é uma forma da gente começar o dia fazendo a nossa afirmação. Cada nozinho desse daqui é: todos os dias, em todos os aspectos, eu me sinto cada vez melhor. Todos os dias, em todos os aspectos, eu me sinto cada vez melhor. E a gente fala 20 vezes, que são os 20 nozinhos, tá vendo? Ou pode ser também, eu trouxe aqui a nossa pedrinha mágica. Essa daqui é a pedrinha da noite, do ritual da noite, ó. Coloco ela na minha mão e vou afirmando as coisas. Então, afirmação. O que você quer para sua vida? Você precisa começar a afirmar. Porque toda a nossa realidade, ela é construída antes aqui na nossa mente. E como a gente tem muitos pensamentos, 67 mil pensamentos ao longo do dia, se a gente não começa a afirmar aquilo que a gente quer, ou seja, alimentar o lobo bom, a gente começa a falar coisas que não nos possibilitam e alimentar o lobo mau. E aí quando a gente alimenta o lobo mau, as coisas ruins se repetem o tempo todo. E a gente fala: meu Deus, por que isso está acontecendo? Porque você tá, deixando o inconsciente te levar. Então é por isso que a gente vai começar a afirmar. O que você quer? Coloca aí 3 frases de afirmação. Pega
as principais a curto prazo, o que você quer? Por exemplo, vamos falar da rinite aqui. Bom dia, Dudu. Bom dia, olha eu. Você quer se livrar da rinite, Bruna? Essa é pra você. Você vai começar a afirmar assim, ó. Eu acordo e respiro bem todos os dias. Começa a afirmar isso pra você. Começa a instalar isso na sua mente. Bom dia, Kelly. Todos os dias, em todos os aspectos, eu me sinto cada vez melhor. Essa é a melhor das afirmações. Essa é muito importante ter no que você repete, porque ela fala de todos os aspectos da sua vida. Então afirma. Visualização é o número 3, anota aí no seu caderninho. E para essa visualização existe uma preparação. Vocês estão ouvindo a musiquinha? Com certeza é. E você já está instalado em você. Você já pensa, meu Deus, o frio vai chegar, vai atacar a minha rinite. Você já está se programando para isso. Pensa com carinho nisso. Ó, para visualização, coloca uma musiquinha calma, uma musiquinha gostosa. O lobo que vence é aquele que alimentamos. Isso mesmo, doutora. Coloca uma musiquinha bem gostosa, se senta confortavelmente. E aí, a visualização, ela não é só você olhar para aquele quadro que você desenhou. Aqui a gente falou uma vez sobre fazer o nosso quadro dos sonhos. O que é isso? Deixa eu desenhar aqui. Pega lá uma cartolina, ou pode ser um PowerPoint mesmo. Aí você vai colocar uma foto sua no centro, olha que bonita que você é. Você vai colocar uma foto sua no centro. E aqui do lado você vai começar a colocar o que você quer, a vida que você quer ter, a pessoa que você quer se transformar, como é a sua família, onde vocês moram, que carro vocês têm, tudo que vocês querem aqui em volta de você. Esse é o seu quadro de visualização. E isso vocês podem ter no computador, no PowerPoint, que você vai acordar ali e vai ficar olhando para ele todo dia. Ou você pode recortar figuras de uma revista, colar na sua cartolina e colar lá na porta do seu guarda-roupa, enfim, qualquer lugar. E aí você vai colocar uma musiquinha e você vai começar a não só olhar para aquilo, como sentir no seu coração. Por exemplo, se você olhar lá a casa que você tanto visualiza, você vai se imaginar caminhando naquela casa. Você vai imaginar sentando lá no sofá, você vai sentir a textura do sofá, você vai olhar a vista que tem, pode ser na tela do celular, pode ser na tela do celular, que você vai ficar vendo todo dia. Se você colocou lá que a sua família vai ser uma família harmoniosa, vai ser uma família que tá sempre unida, que tá sempre junto, enfrentando tudo junto, coloca lá as pessoas abraçadas. E aí isso vai te condicionar. Toda vez que você visualizar, você vai entender que você precisa ser, para você ter um marido amoroso, você precisa ser uma esposa amorosa. Para você ter filhos calmos, você precisa ser uma pessoa calma. E aí você vai entender com seu quadro de visualizações que você vai ver, você vai sentir, portanto você vai criar. Número 4, não necessariamente na mesma ordem, você faz na ordem que você achar que deve fazer. Bom dia, Jaca, bom dia, Sandra. Exercício físico, 5 minutinhos. Coloca uma música animada agora e faz lá uns polichinelo, faz uma corrida no lugar, faz alguma coisa que vai ativar o seu coraçãozinho aí, vai botar seu coração para acelerar. Janine, mas eu já faço academia e eu faço à noite, não tenho tempo de fazer de manhã. São só 5 minutinhos. Para quê? Para ativar, te despertar e liberar aí os hormônios que vão te possibilitar fazer as coisas que você precisa fazer quando você terminar tudo isso daqui, tá? Então você não precisa ir para academia, não. Faz lá na sua sala mesmo, sente o seu coração acelerar. Sentiu o seu coração acelerar, dá um sorrisão
e vai seguir seu dia. Quinto, leitura. Ler livros. Ler livros possibilita a gente de se melhorar na área que a gente precisa melhorar. Escolha uma área da sua vida que você precisa melhorar. Por exemplo, eu preciso melhorar o meu lado financeiro. Escolhe um livro lá para você melhorar o seu lado financeiro. Eu quero melhorar o meu lado de relacionamento com as pessoas. Escolha um livro que vai te ajudar a melhorar o seu relacionamento com as pessoas. Aprender. Quando a gente aprende, vem pro clube. Quando a gente aprende na nossa primeira hora da manhã, a gente abre um mar de novas possibilidades dentro da nossa vida. Número 6 e último, escrita. Escrever, ter um diário, ter um caderninho onde você vai anotar. Você vai anotar as coisas que você está aprendendo. Pode ser o seu caderninho do clube. Ontem a Nath me mandou uma foto. Comprei um caderninho só pro nosso clube. E pode ser o caderninho que você anota as coisas aqui do clube, que você já aprende bastante coisa. E um pouquinho antes do clube ou depois, quando você for terminar os outros daqui do Milagre da Manhã, é lá que você vai anotar. Lá você vai registrar também as suas ideias, você vai ter clareza dos seus pensamentos, você vai escrever os seus projetos, você vai anotar alguma coisa do livro que você tá lendo. Lá na leitura, deixa eu voltar aqui rapidinho. Cadê meu livro? Tá longe. Mas no seu livro, marca as partes que você gosta. Pega o marca-texto, anota lá também, porque às vezes a gente tá lendo e aí vai pro modo automático e a leitura começa a ficar perdida. E quando você anota, ou grifa, ou marca assim, você já sabe onde estão as coisas mais importantes para você. E o caderninho, na parte da escrita, ele vai te ajudar a ter consciência do seu progresso. Imagina que daqui 3 anos você vai ter uma pilha. Eu postei esses dias para vocês a pilha dos meus caderninhos de evolução. É tão gostoso perceber a nossa evolução. Então anota, porque a vida vai passando, o tempo vai passando, o mundo vai passando, e aí às vezes você esquece de como você evoluiu. Quem tá aqui novo, eu vou contar da minha parte da escrita, que esses dias eu peguei meus caderninhos para ver. Há 4 anos, em 2016, eu era fumante, sedentária, estressada, ansiosa, arrogante, e fui fazer o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal. Lá eu fiz o meu plano de vida. Coloquei no papel tudo que eu queria. Aí eu coloquei que eu queria parar de fumar, que eu queria beber mais água, que eu queria deixar de ser sedentária. E aí o que aconteceu? 4 anos passaram, não foi da noite pro dia, foi um processo de 4 anos. Hoje eu incentivo vocês a beberem água. Hoje eu tenho uma rede de cross-training, tenho várias unidades no meu time, eu incentivo as pessoas a melhorarem a sua saúde. Olha lá, tá vendo só como é poderoso esse negócio? E desde lá eu pratico tudo isso. Viu como é importante a gente colocar tudo no papel e fazer tudo isso daqui, gente? Rotina da noite. Bom, aí você vai, toma seu banho e vai seguir sua vida, porque você vai perceber como vai ser diferente. Vai ser diferente daquele dia que você fica batendo a mãozinha lá no seu despertador, que você já acorda estressada, que você já dá uma topada com o seu dedinho lá na sua cama, que você já bata aquele xingo. Aí você sai no trânsito, você começa a brigar com todo mundo, chega no escritório, tem um dia estressado. Você vai ver como isso daqui vai transformar a sua vida, tá? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você vai fazer um dia, você vai fazer 2 dias, você vai fazer terceiro dia, você vai dormir, você não vai querer. Aí vai chegar final de semana, você vai falar, não, eu mereço dormir. Final de semana, também, sábado, domingo, seu corpo, sua mente não sabem que sábado e domingo existe. Bora praticar isso. Para se tornar uma rotina tem que ser 21 dias seguidos. Corro todas as manhãs, faz parte do meu milagre. Show de bola, Lu, é isso aí. E se não dá tempo de você fazer cada um desses daqui por 5 minutos, faz 1 minutinho cada um. 1 minuto de silêncio, 1 minuto de afirmação.
Pega seu cordãozinho, ó. Faz só seu cordãozinho, já basta. Não precisa mais que isso aqui. Não precisa. Lê uma página de um livro. Escreve lá como é que vai ser o seu dia, rapidão. Já li Milagre da Manhã, estou terminando a equação do milagre. Que bacana, isso aí. Continua, Lu. Continua todos os dias. Vai viver seu dia maravilhoso e chegou a noite. Tem uma rotina da noite também. A rotina da noite vai te possibilitar e te preparar para amanhã. O que você vai fazer à noite? Deixa uma pedrinha do lado da sua cama. Coloca aqui, ó, na sua mão e pense em todas as coisas boas que você viveu no seu dia. Às vezes, a gente chega em casa e fala, nossa, meu dia deu tudo errado. Deu tudo errado, meu Deus do céu, não devia nem ter levantado da cama hoje. Só que coisas boas aconteceram no seu dia. Só que a gente foca mais no que não deu certo do que daquilo que deu certo. Então comece a exercer, ó, o pensamento positivo, a gratidão e lembra das coisas que foram boas, porque os seus últimos pensamentos vão reger os pensamentos da manhã. Então você já vai pensar coisa boa para dormir e vai acordar pensando coisa boa. Geralmente, como é que a gente dorme? Com o celularzão lá, né? Às vezes o celular cai até na cara. Cuidado para não dormir com o celular, porque ele não vai te fazer bem. Que mais da rotina? Já deixa preparado ali a sua mesinha, deixa seu copinho de água, deixa seu caderninho, deixa tudo separado para que você já comece o dia fazendo aquilo que você tenha para fazer. Fechou, gente? Nossa, falei, hein? Que horas são? Passamos do horário. E aos novos, nós terminamos o nosso dia, ó. A pedra mágica, lá do livro A Magia. Anota aí o nome desse livro, A Magia. É um exercício desse livro. Nós terminamos todos os nossos dias, o nosso clubinho, tirando uma pergunta poderosa. Porque toda vez que a gente melhora a qualidade das nossas perguntas, a gente melhora a qualidade das nossas respostas. E a gente tende a... Porque sim, porque não, né? Então é uma forma da gente exercitar. Vamos ver. Qual o desafio que você mais gostaria de superar e depois ajudar os outros a fazerem o mesmo? Olha que interessante. O que você quer superar na sua vida para depois você ajudar os outros a fazer também? Acabei de falar o meu, né? Olha que engraçado. Vamos fazer o print? Vamos fazer o print, posta lá. Ó, vou postar com isso daqui. Da Honda, é esse mesmo. Faz o print, posta pra te chamar outras pessoas. Vamos lá. Posta lá, me marca. Janis, fui dormir pensando em iniciar as etapas do Milagre da Manhã hoje. Acordo e vejo você falando do tema. Tá vendo? A nossa mente, ela é como uma antena. Ela capta aquilo que a gente emite. Vem pro clube todos os dias, que aqui a gente começa um lindo Milagre da Manhã. Gente, beijo no coração. Eu não sei se pra você hoje é feriado, se não é feriado. Eu tô perdida com isso aqui, mas enfim. Se for feriado, aproveita pra estudar e pra fazer um montão de coisas aí que vão te possibilitar a melhorar ainda mais a sua vida. E se não for feriado, trabalha também. Atenção aos seus pensamentos. E a gente se vê amanhã, pontualmente, às 6h28 aqui no nosso clube. Beijo no coração. Faça um lindo dia.